Hoje, um caso simplesmente divide o futebol brasileiro ao meio. Nesse vídeo, vamos falar de um julgamento que pode mudar completamente a forma como a justiça desportiva funciona daqui para frente. Bruno Henrique, do Flamengo, que havia sido acusado de manipulação para beneficiar apostadores, foi absolvido pelo STJD. E já adianto, na minha opinião, essa decisão é perigosíssima e abre precedente para muita coisa grave no nosso futebol. Mas calma, antes de tirar conclusões, você precisa entender o que rolou nesse caso, porque a história é muito maior do que parece. E fica comigo até o final, porque você vai ver como esse julgamento não afeta só o Bruno Henrique, mas pode mexer com o Brasileirão inteiro e até com o futuro da arbitragem esportiva no país. E o mais chocante é que, mesmo com provas que geraram muita discussão, a decisão final foi completamente diferente do que muita gente esperava. Depois de meses de pressão, debates, análises e uma novela que parecia não ter fim, finalmente o STJD encerrou o julgamento do atacante Bruno Henrique. O caso voltou à tona após o jogador ter sido acusado de forçar um cartão amarelo em 2023, num duelo contra o Santos, supostamente beneficiando apostadores. Em setembro, ele chegou a pegar 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Mas isso foi só o começo. Nessa semana, o julgamento entrou na segunda instância, que é praticamente o último capítulo antes do caso ser encerrado de vez. Logo no primeiro dia, o relator Sérgio Furtado Filho surpreendeu muita gente. Ele votou pela absolvição total de Bruno Henrique dentro do artigo 243-A, que fala sobre os atos antiéticos com a intenção de influenciar resultados. Ou seja, para ele não havia motivo suficiente para punir o jogador. Só que aí vem um ponto mais polêmico. Se o relator absolveu, por que os outros auditores seguiram o mesmo caminho? E o que pode estar por trás dessa unanimidade quase completa? Depois do relator, o auditor Marco Aurélio Choi pediu mais tempo para analisar o caso. Muita gente imaginou que viria um voto duro, mas não. Nessa quinta, ele voltou ao plenário e simplesmente acompanhou o relator, propondo absolvição com apenas uma multa de R$100. Depois disso, foi como efeito dominó. Antonieta Pinto, Rodrigo Ayashi e Marcelo Belize votaram exatamente igual. E aí, com a maioria formada, o presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, também decidiu seguir o mesmo voto. Apenas 3 auditores, Luiz Felipe Bulos, Maxwell Vieira e Mariana Barreiras, entenderam que deveria haver sim suspensão. Resultado final: Bruno Henrique é absolvido e liberado para jogar. Mas calma, porque aqui entra a parte que mais me preocupa nesse caso, e agora eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Eu preciso ser sincero, na minha visão, a absolvição do Bruno Henrique é um erro grave. Primeiro, porque isso abre precedente para qualquer jogador, em qualquer situação, arriscar forçar cartões e realizar atitudes suspeitas, sabendo que pode acabar absolvido depois. Isso manda uma mensagem completamente equivocada para o futebol brasileiro. E o pior, acontece em um momento que o país está discutindo manipulação de resultados como nunca antes na história. E não me entenda mal, não estou dizendo que o Bruno Henrique definitivamente manipulou algo. O ponto é outro. A justiça desportiva precisa ser rigorosa, transparente e coerente. E sinceramente, essa absolvição passa tudo, menos segurança. E pensa comigo, se um caso tão midiático, envolvendo um dos jogadores mais conhecidos do Brasil, termina com absolvição, o que vai acontecer quando o acusado não for famoso? Com essa decisão, Bruno Henrique está oficialmente liberado para reforçar o Flamengo na reta final da temporada 2025. Isso inclui o Brasileirão e a final da Libertadores, que vai ser em Lima contra o Palmeiras, dia 29 de novembro. Ou seja, o Flamengo ganha um reforço gigante no momento decisivo. Mas a pergunta que não quer calar: e o futebol brasileiro? O que ganha com isso? Transparência ou mais dúvidas? E para você, o STJD acertou nessa decisão? Me comenta aí nos comentários, porque esse debate ainda vai render muito.